Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Que a vitória virá, eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá. Cremos e confessamos que os corpos dos homens, após a morte, voltam ao pó e experimentam corrupção. Suas almas, porém, que nem morrem nem dormem, possuindo existência imortal, imediatamente voltam para Deus que as deu. As almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas em santidade, são recebidas no mais alto céu, onde contemplam a face de Deus em luz e glória, aguardando a plena redenção de seus corpos. E as almas dos réprobos, sendo lançadas no inferno, onde permanecem em tormento e completa escuridão, reservadas para o juízo do grande dia. Além desses dois lugares, para as almas separadas de seus corpos, a Escritura Sagrada desconhece qualquer outro. Esta é a declaração de fé da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, capítulo que fala sobre o estado dos homens depois da morte e da ressurreição dos mortos. E este é o programa evangélico A Voz Congregacional, em sua edição de novo, né? Foram muitas lutas, muitas batalhas travadas ao longo do ano, e pela graça de Deus somente chegamos até aqui, quando muitos ficaram pelo meio do caminho, né? Entre mortos e feridos, nós escapamos pela graça de Deus, né? Porque Ele nos guiou, Ele nos amparou, Ele cuidou de cada um de nós. Então queremos convidar desde já todos os ouvintes, né, desta abençoada emissora para estarem em sintonia conosco até aproximadamente às 13 horas. Hoje o programa, como sempre, está uma bênção, né? Temos belos hinos para a nossa edificação espiritual, lembrando que os hinos que tocamos aqui são temáticos, né? Eles são como que um pano de fundo, né, ou um reforço para a mensagem que sempre é pregada. E por falar em mensagem, hoje teremos mais uma vez o quadro Uma Visão Panorâmica dos Livros da Bíblia. Estaremos dando continuidade ao estudo sobre o livro de Apocalipse. Esse mês de dezembro é só para refletirmos, né, sobre o livro do Apocalipse, né, que tem muita coisa interessante. E nós, sábado passado, já demos início, né, a este estudo, e hoje nós vamos dar continuação. Então você é nosso convidado todo especial. Não perca esta oportunidade, não saia daí, não mude de estação, não é? Não mude de faixa, não vá ver televisão agora, deixa para assistir televisão depois, né? Se você estiver na internet, você pode também nos ouvir, né, através do site aqui da CPAD FM 96.1, né? Mas se você está com o seu radinho ligado aí, continue com ele ligado, em sintonia conosco, porque Deus tem uma palavra para você através desta programação, não é?
Inclusive o pastor Eudes aqui está dizendo, né, que no momento do estudo você fica com a sua Bíblia aberta no último livro, que é o livro do Apocalipse, tá bom? Então daqui a pouco nós estaremos compartilhando aqui muitas coisas acerca deste livro, né? Teremos também o quadro da Bíblia, pergunta você responde, e queremos desde já anunciar mais uma vez a pergunta do mês, que é muito fácil, você vai acertar de primeira, né? E a pergunta é a seguinte: onde se encontra na Bíblia o Evangelho em miniatura, né? Ou o texto áureo, como é conhecido, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou dar uma dica, viu? Não está em Gênesis não, viu? Não está no Antigo Testamento não, tá bom? Aí é com você agora, tá bom? Então, ainda hoje nós estaremos abrindo os microfones da rádio para você participar ao vivo conosco, interagindo aqui com a nossa programação. Mas como sempre, nós vamos começar invocando a bênção do Espírito Santo para tudo que há de ser feito, porque sem Deus nós nada podemos fazer. Após a oração nós voltamos, não é, com muito mais, tá bom? Deus lhe abençoe. Vamos orar com o diácono Nivaldo. Não mudo. No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Pai Celestial, mais uma vez estamos neste recinto da CPAD-FM, neste auditório, para te louvar, para te exaltar, através de toda a programação, de tudo que vai acontecer. E te pedimos que tu prepare os corações dos ouvintes, que eles sejam iluminados pelo poder do teu Santo Espírito, para não somente ouvir a tua palavra, mas sobretudo para guardar no coração. E que esta palavra, que será logo mais explicitada, certamente produzirá o fruto necessário para glória e honra do Senhor Jesus. Nós te pedimos, pois, ao Senhor, que tu abençoes a tantos quantos estão na escuta deste programa, que eles possam ser ricamente abençoados já neste dia 17 de dezembro, já final de ano, e que a bênção do Senhor continue sendo derramada nos vossos corações, que a palavra possa sempre encontrar lugar. Aceita, pois, ó Senhor Deus, a nossa gratidão por tudo que vai ser realizado nesta hora. Nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Digno é o Cordeiro
A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Ok, estamos de volta. Acabamos de ouvir na voz de Nívia Soares a linda canção do Apocalipse, né? E é sobre isso que nós estaremos falando em breve instantes aqui, né? Antes, nós queremos aqui, mais uma vez, lembrar os ouvintes a pergunta do mês. Onde se encontra na Bíblia o seguinte texto: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este texto é conhecido como o texto áureo da Bíblia, ou o Evangelho em miniatura. Então você daqui a pouco, né, vai poder ligar aqui para a rádio, para o 3222-4700 e responder, né, ao vivo, né, concorrendo a um dos brindes do mês. Esse mês nós teremos mais do que um brinde para sortear com os ouvintes. Já temos aqui cerca de 10 ouvintes que participaram, né? Está aqui registrado o nome de cada um e hoje nós estaremos acrescentando mais alguns nomes a esta lista. Então vá se preparando aí para ligar e participar ao vivo da nossa programação, dando a resposta à pergunta do mês, tá bom? Mas antes nós queremos aqui reforçar a chamada da nossa igreja. Você ouviu aí, né? O comercial da nossa igreja, falando os dias de culto, o endereço, e nós queremos aqui fazer um reforço a este convite, né? O nosso endereço é muito fácil de se encontrar. Nós nos reunimos ali na Rua Elba Maria Silva da Costa, no Conjunto Ernesto Geisel, por trás do Superbox Brasil, em frente ao Senec, né? O Colégio Senecista. Não tem como errar. Então você fica à vontade para nos fazer uma visita presencial. Amanhã à noite, né, estaremos nos reunindo a partir das 18 horas. E durante o dia terá a escola dominical, pastor Eudes, amanhã ou só Amanhã tem escola dominical. Tem escola a partir de 10 horas, né? No caso, tem a assembleia da igreja de 9 às 10. Né? Ok, então amanhã teremos escola dominical, mas o horário vai ser um pouco mais tarde, a partir das 10 horas, tá bom? Você fica à vontade para nos fazer uma visita, né, física, presencial ali. E se você mora em uma outra parte aqui, né, da cidade, que fica distante e não for possível nos fazer uma visita, né, pessoalmente, você pode acessar o nosso site. O endereço eletrônico é 3esc.com, né? E ali você pode também acompanhar o nosso ministério, tá bom? Queremos mandar aqui também um alô especial para alguns dos nossos ouvintes, né? O nosso alô vai para o irmão Marcos, lá da Igreja Batista de Munguba, né? Do pastor Munguba, que é uma igreja conhecida aqui, né, João Pessoa? É aqui mesmo, Jaguaribe, não é isso? Então ele está na escuta, né? Nós nos encontramos com ele no escritório do doutor Zueldo, né? Então vai aqui o nosso abraço especial para ele, inclusive para o doutor Zueldo, para o doutor Antônio, né? E para o nosso diácono Demetrio, né? Que também é doutor, né, pastor? Deus abençoe a todos vocês aí que estão na escuta da nossa programação. Pastor Eudes, sem mais delongas, a paz do Senhor, boa tarde. Vamos para o Apocalipse? Estamos nele já, né? Já estamos. Paz do Senhor, queridos ouvintes, Paz do Senhor, pastor Samuel, pastor Aziel, Nivaldo aí, né, sempre presente aqui nos estudos da CPAD conosco. Queridos, nós vamos dar continuidade às informações sobre uma visão panorâmica do livro de Apocalipse, para que você não se assuste com este livro, você se encoraje a lê-lo, né? Eu queria só lembrar algumas coisas importantes para a gente observar
neste livro é a questão do tema, né? Esse livro, ou melhor, do seu objetivo. Este livro foi escrito para consolar uma igreja que estava enfrentando perseguições na época através do Império Romano. Então, a gente não pode perder de vista a finalidade da produção do livro, porque com essa finalidade dá para você entender a sua mensagem, já que existem muitas divergências, né, entre os teólogos em relação ao livro por causa do seu estilo literário. O Apocalipse ele difere de todos os livros do Novo Testamento, porque a mensagem é apresentada através de figuras, de linguagem, de símbolos, é um drama, usa-se muito o Antigo Testamento, né, e com figuras de linguagens. Então, é preciso que a gente compreenda essas coisas para poder ter uma interpretação correta do livro. Não é fácil a compreensão porque nós estamos distantes da época que ele foi escrito. Os leitores originais, eles ao receber este livro, eles entendiam a mensagem porque entendiam o tipo de literatura que era comum na época, chamada uma literatura apocalíptica. Eu queria, como tem muita coisa para ver, eu queria logo adiantar, porque o tempo para nós hoje vai ser bem mais resumido do que no sábado passado. Eu queria mostrar as cenas do Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo de número 11, porque nós estamos seguindo aqui uma maneira de estudar o Apocalipse, né, dividindo o livro em duas grandes partes. A primeira do capítulo 1 até o capítulo 11 e a segunda do capítulo 12 até o capítulo número 22. Na primeira você vai encontrar, digamos assim, a igreja sendo perseguida aqui neste mundo, e do capítulo 12 até o capítulo 22 é um cenário espiritual, digamos assim, apresentado da perspectiva do céu, os motivos por que essa igreja está sendo perseguida aqui na face da terra, que é justamente a atuação do dragão, das duas bestas e da grande Babilônia, ou a prostituta, o mundo que aí está, que persegue a igreja também. Muito bem, então, olhando assim para o capítulo 1, o que domina o capítulo 1 é a visão do Cristo glorificado, né? Jesus é apresentado neste livro, neste capítulo 1, é uma visão, digamos assim, aterradora, né? Porque o texto fala sobre, que eu vou aqui bem rapidinho mostrar para os irmãos, para que a gente possa entender que ele domina o cenário do livro no capítulo 1. Diz o texto sagrado que foi visto um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, quer dizer, vestidas, aquelas vestes brancas, né, cingido à altura do peito com a cinta de ouro, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, né? Uma voz poderosa como a voz de uma cachoeira de muitas águas, e da sua boca saía ali uma espada afiada de 2 gumes, né? E o seu rosto brilhava como o sol e na sua força. Muito bem, então neste capítulo 1 nós vemos aí o Cristo glorificado sendo representado como Deus, como rei sacerdote, como juiz supremo do universo. Então esta é a figura que é apresentada dominante no capítulo 1, que a partir dela você vai agora entender a apresentação de Jesus a cada igreja do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor. Então, a segunda cena dominante é a do capítulo 2 e o capítulo 3, que fala sobre a igreja de Cristo. Lembre-se que o número 7, ele representa a igreja em sua plenitude. Só que, historicamente falando, o autor do livro estava se dirigindo às 7 igrejas da Ásia Menor, que nós já as conhecemos: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes e assim por diante. Então está aí no livro, que a gente não vai se deter sobre isso. Agora preste bem atenção: para cada igreja, ou melhor, há uma estrutura nestas cartas que foram endereçadas pelo Senhor Jesus Cristo àquelas igrejas. Primeiro, você vai encontrar uma apresentação de Jesus à igreja tirada do capítulo 1. Por exemplo, na igreja de Éfeso, no capítulo 2, no início, nos é dito o seguinte: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio de 7 candeeiros de ouro. Quer dizer, onde é que está essa figura de candeeiro de ouro,
de estrelas na mão do Senhor, no capítulo 1. E assim por diante. A segunda coisa que você vai encontrar é uma análise espiritual que Jesus faz de cada igreja, identificando os seus pontos positivos e ou negativos. E você vai encontrar, por exemplo, a igreja de Esmirna e a de Filadélfia. Jesus não identifica nenhum ponto negativo, apesar de saber que tinha homens presentes e homens sempre é falho. E a igreja de Laodiceia, Jesus não identificou nenhum ponto positivo. Então ele faz uma análise da vida espiritual da igreja, como ele faz hoje em dia. Porque lá no capítulo 1 diz que os seus olhos são como chama de fogo, ou seja, ele é o Deus onisciente, tem toda a ciência, todo o conhecimento, ele conhece as entranhas das igrejas locais que são espalhadas ali na face da terra. A terceira coisa é que ele faz uma advertência à igreja, aquelas que tinham um problema chamando o arrependimento, a um conserto consigo, e aquelas que eram fiéis, digamos assim, ele exorta que continuem sendo fiéis e santificados. E, por último, ele faz uma promessa ao vencedor. Ao que vencer é uma expressão comum nas 7 cartas do Apocalipse, tá certo, irmãos? Então, guarde isso logo no seu coração. No capítulo 4, aí você vai encontrar a cena dominante, é Deus no seu trono de glória. Deus assentado no seu trono, junto dele os 4 seres viventes e 24 anciãos, que representam a igreja ali glorificada, estavam ali tributando ao Senhor a honra e a glória que lhes são devidas. Então esta cena domina o capítulo 4 e mostra que Deus é soberano e tudo está sob o seu controle. Interessante é que termina o capítulo com uma doxologia que diz o seguinte: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa de tua vontade vieram a existir e foram criadas. No capítulo 5, irmãos, a cena dominante é o cordeiro que foi morto, cuja dignidade lhe credenciou a abrir o livro selado com 7 selos. Então agora, quando na mão direita de Deus, diz a Bíblia, estava um livro selado com 7 selos. Este livro fala de um documento muito importante porque ele está selado, e selado com 7 selos. Aí mostra a preciosidade deste livro, que é justamente a história da igreja na história do mundo, que está sendo ditada, digamos assim, por Nosso Senhor Jesus Cristo, que tem em suas mãos, tem autoridade para abrir os selos e o livro desatar os seus 7 selos. Então, o texto diz que quando foi dito que não se encontrou ninguém com autoridade para abrir o livro, nem sequer olhar para ele, então João disse o seguinte, ou melhor, um dos anciãos disse a João, todavia um dos anciãos, estou lendo capítulo 5, verso 5, todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu na cruz. Quando fala em venceu, foi lá na cruz, morte e ressurreição de Cristo, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então diz a Bíblia, então vi, disse João, no meio do trono, olha, no trono, é soberania, governo, autoridade, e dos 4 seres viventes, que representam toda a criação na adoração ao Senhor, e entre os anciãos, que é a igreja glorificada nos céus, representada, um cordeiro, como tinha sido morto, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ora, este cordeiro é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você olhar a figura, é um animal, um cordeiro com 7 olhos e 7 chifres. Então não existe isso na natureza, né, pastor Aziel? Seria uma verdadeira aberração. No entanto, aí estão sendo revelados 2 grandes atributos do cordeiro, que é a sua onipotência, porque chifre na Bíblia é autoridade. Então esse cordeiro que foi visto ali com as marcas da sua crucificação dos céus por João, naquela visão, ele é todo-poderoso, né? Ele é quem... E que ele disse lá no Evangelho de Mateus, está escrito lá, toda autoridade me é dada nos céus e na terra.
né? E lá Paulo diz que nele, em Colossenses, nele habita toda a plenitude da divindade. Então Jesus Cristo é Deus, ele é todo poderoso. E diz também que ele tem 7 olhos. Olha, olhos na Bíblia fala de conhecimento, de sabedoria, de inteligência, de prescrutar as coisas. Então este Cordeiro, representado aqui no capítulo 5 do livro de Apocalipse, cuja dignidade o autorizou a abrir o livro, ou melhor, a comandar a história da igreja e do mundo, não é? Até a sua consumação, ele é onipotente e é onisciente. É que o texto sagrado nos diz. E diz também aqui neste capítulo, fala de doxologia, ou seja, diz aqui no versículo 11, ou melhor, no capítulo 9, desculpe, deixa eu olhar aqui, me atrapalhei um pouquinho aqui. Diz aqui no capítulo 9 do versículo, capítulo 5, verso 9, o seguinte: e entoava um novo canto dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste mortos e com o teu sangue compraste para Deus homens dos que procede de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, queridos, esta é a cena dominante do capítulo 5, que fala sobre o Cordeiro e a dignidade que ele tem e teve, né, de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Né? Aí diz a outra doxologia aqui, dizendo o seguinte, versículo 13: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que nele há, dizendo: aquele que está sentado no trono, quer dizer, o Pai, Deus Pai, e ao Cordeiro, Deus Filho, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E diz a Bíblia que os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos, os 24 anciãos, prostraram-se e adoraram o Cordeiro. Muito bem. Então, no capítulo 6, irmãos, e no capítulo 6, a cena dominante é justamente a abertura dos 7 selos, ou melhor, até o 6º selo. É porque o 7º selo é aberto lá um pouquinho mais na frente. Então, quando abre os primeiros selos, e o 2º, o 3º e o 4º são aqueles famosos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Primeiro o cavalo branco, o cavaleiro montado sobre ele, depois o cavalo vermelho, o cavalo amarelo, ou melhor, o cavalo preto e o cavalo amarelo, né? Eu não vou entrar aqui assim para explicar, porque o tempo não nos permite, mas esses selos, né, eles varrem toda a história da igreja. Isso numa perspectiva. Se você olhar na perspectiva futurista, isso aí vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Aqueles que acham que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, que eu já comentei isso no sábado passado, né? Então, dentro da grande tribulação, teríamos o selo das trombetas e as taças. Mas outra perspectiva é que isso aí está acontecendo e culminará, porque interessante, irmãos, é que quando abre o 6º selo, nós, na linguagem do interior, o mundo se acaba. Que é justamente isso que eu vou ler aqui para os queridos, né? Deixa eu ver aqui. Capítulo 6, verso 12 até o versículo 17. Preste bem atenção. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por forte vento. Deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os homens, ou melhor, todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Está falando aqui de juízo final, segundo a gente está revelado na palavra do Senhor. O 7º selo, você vai encontrar a abertura dele justamente no capítulo 8, no início do capítulo 8. Entre o 6º e o 7º selo, Apocalipse nos apresenta 2 visões que nós chamamos parentéticas, né? Uma visão que mostra 144 mil que estão sendo selados,
das 12 tribos de Israel, e fala sobre uma grande multidão que veio da grande tribulação. Uns acham que 144 mil selados serão missionários judeus que irão pregar o evangelho na ausência da igreja, no período tribulacional, e outros acham que representa a igreja que está sendo selada pelo Espírito Santo quando as pessoas se convertem aqui na face da terra pela instrumentalidade do Espírito de Deus. E esta segunda visão, uns acham que os crentes que virão da grande tribulação, a igreja já está arrebatada nos céus com Cristo, e outros acham que a igreja sendo representada de uma forma glorificada nos céus, composta de todas as pessoas, pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nação. Nós não vamos entrar aqui em discussão, porque o tempo não nos permite. Agora eu quero informar os irmãos que entre o sexto e o sétimo selo, o livro nos apresenta essa visão parentética. Agora, um detalhe aqui interessante é que na abertura do quinto selo, diz a Bíblia que são mostradas almas debaixo do altar, almas de crentes que foram martirizados, que morreram por causa do Evangelho, né? Morreram por causa do Evangelho, foram martirizados, então aí estão essas almas debaixo do altar, conscientes, porque aqueles que dizem que morreu se acaba, não é isso não. Lá no capítulo 16 de Lucas fala que enfatiza mais a pessoa descrente que parte para a eternidade e todo o drama que passa, mesmo desencarnada, com a consciência ativa. A mesma coisa acontece em relação aos crentes que estão descansando no Senhor, na presença de Deus. No entanto, o texto nos mostra numa visão simbólica que eles estão debaixo do altar, aqueles que foram martirizados, conscientes, faz uma oração até imprecatória, né? E aí eles são consolados por Deus, né? Conforme está registrado no livro. Muito bem, então indo um pouquinho mais adiante, nós encontramos agora a abertura do sétimo selo, e essa abertura vai dar ocasião ao toque de 7 trombetas, né? O que é uma trombeta na Bíblia, no Antigo Testamento? Era um instrumento para advertir, para avisar, para preparar. Então essas trombetas que falam de juízo é justamente para advertir o mundo de que Deus ainda vai julgá-lo com mais rigor quando for derramado as taças previstas, as 7 taças que estão aqui no livro do Apocalipse, mais na frente, que a gente vai falar no próximo sábado, se assim Deus permitir. Então, querida, está dando os irmãos amados essas informações básicas. Aqui o espaço não nos permite a gente ir mais adiante por causa do tempo e entrar em detalhes, porque seria impossível na emissora, numa palavra rápida, para os irmãos. Mas o que eu quero dizer em síntese é que o que domina no capítulo 1, a visão do Cristo glorificado. No capítulo 2 e 3 é a igreja de Cristo espalhada na face da terra, representada por aquelas 7 igrejas da Ásia Menor na época. No capítulo 5, Deus no seu trono governando, cercado com os seres celestiais, com anciãos glorificados. E no capítulo 5, a visão dominante é o Cordeiro que foi morto, né? As marcas da sua crucificação estão lá com ele nos céus. Né? E o capítulo 6, a abertura dos 6 selos, e depois segue uma visão parentética, que é justamente o capítulo de número 7, que fala sobre a visão dos 144 mil selados e também a visão de uma multidão incalculável que vieram de grande tribulação. Ok, pastor. Realmente, mais uma panorâmica, né? A gente chega a dizer assim, ufa, né? Porque muita informação, né? E para você entrar em detalhes, né? Eu teria que estar na sala de aula com um semestre para estudar. Aqui na rádio tem que ser voando, como se diz. É verdade. Eu só queria que o senhor falasse um pouquinho aqui, né, sobre as 2 testemunhas, né, do capítulo 11. Mas vamos deixar um pouquinho para diante, que ainda vai falar sobre a segunda parte do livro, que eu falei do 1 ao 11, né? Eu não cheguei nem a terminar o 11. Exatamente, porque vai do 1 ao 11 aqui. Aí depois, seja no capítulo 12, a gente vai se propor no próximo sábado, se assim Deus permitir, né? Deixa para uma próxima ocasião, né, devido aqui a complexidade do assunto, né? Bem,
Eu ia também fazer a pergunta aqui acerca dos 144 mil, porque selados, há quem diga que este é o número dos que vão viver no céu, né? Quer dizer, não tem mais vaga no céu, já está tudo completo lá, só são 144 mil, né? E como o senhor falou aí, há quem pense que isso aqui representa a totalidade da igreja e há quem pense que aqui seja uma representação dos judeus, né, que serão salvos, né, por ocasião do final dos tempos, né? Então, o que é que o senhor poderia dizer acerca dessa ideia dos 144 mil ser os que vão habitar no céu, né? Porque quem defende essa teoria diz que quem quiser agora ser salvo, vai ser salvo para viver para sempre aqui na terra, mas não mais no céu, porque no céu já está as vagas tudo já completa. Veja bem, né? Essa visão que você colocou aí não é evangélica, não é cristã, né? As duas visões dominantes, a maneira de ver esses 144 mil selados é a seguinte. A primeira é justamente aquela visão de pré-escola futurista. Ou seja, os irmãos futuristas, ele divide o Apocalipse de baseado digamos assim, numa distribuição que se encontra em Apocalipse capítulo 1, verso 19. As coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. As coisas que viste é justamente a visão do Cristo glorificado do capítulo 1. As coisas que são, capítulo 2 e 3 é a igreja, na sua história até a sua consumação. E as coisas que hão de acontecer seria a partir do capítulo 4. Então, esses irmãos pressupõem que o arrebatamento da igreja, ou melhor, a segunda vinda de Cristo, na sua fase secreta, acontecerá no final do capítulo 3 para o capítulo 4. Aí, daí para frente, escatologia seria futuro. Então, nós estaríamos, o Apocalipse, nessa perspectiva, seria um livro... olhando os 144 mil, né? Mais judaico do que cristão. Por quê? Porque se a igreja é levada para o céu no capítulo 3, no final dele, no início do capítulo 4, o que quer dizer? Quer dizer que o livro não vai ter mais nenhuma finalidade de consolar e confortar a igreja. Você tem que observar esse detalhe, né? Então, se tivermos certo nessa perspectiva futurista, quem serão os 144 mil selados? Seriam judeus, missionários, que iriam pregar o evangelho na ausência da igreja, que já tinha sido levado para o céu no início do capítulo 4. É porque o texto no capítulo 4 diz assim, eles acham que há um arrebatamento quando diz assim, né? Subir para cá, né? Deixa eu ver aqui no início. Deixa eu ver aqui, né? Justamente aqui, ó. Depois dessas coisas eu olhei eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui. Então, essa ideia da igreja ser arrebatada, então daí para frente nós teríamos escatologia, na ausência da igreja, os 144 mil selados iriam pregar o evangelho. Agora, um detalhe interessante é que essas tribos de Israel, que fala ali, não estão como está no Velho Testamento. Porque ele exclui a tribo de Efraim e a tribo de Dan, e inclui a tribo de Levi e a tribo de José. É verdade, né? Esse aqui é o texto sagrado do Sala. E a outra visão, que é uma visão simbólica da igreja, na perspectiva aqui da terra, que está sendo formada. Não é? Que está sendo formada, os crentes estão sendo selados, e a visão dos 144 mil seria a igreja. No aqui, caso, esse Israel na seria sua Israel história, espiritual, né? E a visão seguinte, que seria já a igreja na perspectiva do céu, o povo glorificado na presença de Deus. Exatamente aqui, para fechar aqui, eu queria falar um pouco sobre essa parte final do capítulo 7 e juntá-la com o que a gente vê no final do capítulo 5, porque aqui é abordada a questão de uma grande multidão lá no céu. Né? No capítulo 5, por exemplo, quando a abertura, quando o Cordeiro recebe o livro, né, selado, junto ao trono de Deus, né? É dito aqui que milhares de seres se prostram diante dele, né? Em adoração. Em adoração, né? É dito até aqui no verso de número 13. Aquele que está
Vou ler do início. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há que diziam, aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Então, aqui é uma visão de milhares louvando a Deus e ao Cordeiro lá no céu, né? Como eu disse... E no capítulo 7 é dito que... Como eu disse no sábado passado, ora João está vendo as coisas aqui na face da terra, ora está vendo no céu. Né? Ele está alternando as visões. Ele olha e descreve algum evento aqui na face da terra, ora descreve lá no céu. Isso tudo de forma simbólica, linguagem figurada, né? Porque se você pegar o pé da letra em algumas coisas, você vai ficar doido. Porque, por exemplo, o Cordeiro, Jesus com 7 chifres e 7 olhos, isso não existe. Né? E você não interpretar que chifre é autoridade, poder, ele tem todo o poder, e olhos significa onisciência, conhecimento, ele é todo onisciente, quer dizer, ele tem toda a ciência, todo o conhecimento. Eu sei. Agora, o que eu quero perguntar aqui, juntando o capítulo 5 e o capítulo 7, é que no capítulo 7, né, é dito também que lá no céu estará adorando a Deus, né, tanto ao Pai como ao Filho, como ao Espírito Santo, pessoas de toda a tribo, língua, nação, de toda parte da terra. Quer dizer, não vai faltar gente no céu para louvar a Deus, né, pastor? É o que não vai. Porque tem pessoas que dizem assim, que ninguém vai para o céu, né? O céu vai estar vazio. Não. Nessas visões, o céu vai estar bem preenchido, né, pastor? Ele aí está toda a igreja, porque o evangelho, a ordem é pregar o evangelho para todo mundo. Então vai se salvar pessoas de todo mundo. Então a salvação é uma realidade mesmo, né, pastor? Sem dúvida nenhuma. E aí não está falando de pessoas desincorporadas, não. É pessoas já ressuscitadas na presença de Deus. Então, tanto anjos como seres como humanos estarão lá. Você não leu a Confissão de Fé Congregacional? No início estão do as programa. almas dos crentes, estão no lugar de descanso na presença de Deus. Mas eles estão sem os corpos. Quando dá a volta de Cristo, da consequente ressurreição, aí sim, eles vão readquirir os corpos, agora glorificados, semelhante ao corpo de Cristo, para gozar plenamente a vida eterna que foi prometida por Jesus na cruz. Amém. O tempo não nos permite ir adiante, né? Mas poderíamos fechar aqui dizendo que o céu será bem habitado, né? Tanto por anjos, como também por pessoas, né, pastor? Olha, Todos estarão lá diante de Deus, né? Eu escrevi uma lição para a nossa denominação sobre essa questão, né? Veja, as propriedades do corpo glorificado são diferentes das dos corpos naturais. Nós somos pregados aqui à atmosfera, né? À terra, por causa da lei da gravidade. Os crentes glorificados não terão mais esse impedimento. Eu penso que terra e céu para o corpo glorificado já não é mais problema, em termos de deslocamento, né? Porque lembre-se que a Bíblia diz que Deus vai fazer novos céus e nova terra. Nova terra. Está escrito lá em 2 Pedro, capítulo 3. Okay. Nesse projeto divino, a terra será restaurada, porque ela foi contaminada pelo pecado. E ela vai ser destruída pelo fogo, como diz Pedro. Okay. E Deus vai surgir novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, para finalizar... Lá ou cá, ou transitando entre os dois lugares, isso aí. Para a igreja não vai haver mais impedimento, graças a as propriedades do corpo glorificado que a Bíblia fala aqui lá na carta de Paulo. Então, para concluir o estudo de hoje, por causa do horário. Os Coríntios de Filipenses. Aquilo que Jesus falou, na casa do meu pai há muitas moradas, é uma verdade, né? Sem dúvida nenhuma. Só não vai para o céu quem não quiser, né? Não, exatamente. Tem vaga, né, pastor? Tem vaga, a mensagem é para todos, né? Quem crê em Jesus Cristo de coração será salvo. E quem não quiser ir para lá, vai para outro lugar, né? Infelizmente, quem não quiser se render às evidências do Evangelho, aí, infelizmente... Aí vai vir o selo, vai vir as trombetas e o juízo, né? Diferente. Aí o juízo final, que está no capítulo 20, é aterrador, né? O texto diz aqui, que eu li, que as pessoas irão querer se esconder, porque da ira de Deus, né? Do Cordeiro, que vai se manifestar através do derramar das 7 taças. Flagelo divino, né? Tá bom. Vamos passar logo para o quadro. A Bíblia pergunta, você responde por causa do horário, né? Temos alguém aí na linha? Eu não pergunto sobre o Apocalipse, pelo amor de Deus. Não. A pergunta é sobre o textual da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que quem nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aonde se encontra? Já temos o ouvinte? Alô, com quem falo? A paz do Senhor? Alô, com quem falo? A paz do Senhor. A paz, mas diga o seu nome, por favor. Angélica do Valentina. Amém. Fica à vontade para dar a resposta.
É João 3:16. Certo, tá aqui registrado o seu nome. Fica atento ao sorteio no final do mês, tá bom? Mais um ouvinte, vamos lá, para ganhar tempo. Alô, com quem fala? Paz do Senhor. A paz do Senhor é com a irmã Cristina, da Igreja Batista de José Américo. Amém. Fica à vontade, irmã Cristina. A resposta é João 3:16. Certo. É Cristina de quê? Cristina Maria e Souza Domingues. Tá bom. Fique atento ao sorteio do final do mês, viu? Deus abençoe. Mais um ouvinte, vamos lá. Paz do Senhor, com quem falo? Senhor, aqui é a Diaconisa Marinalva. Não entendi, foi nada. Como é o nome? A Diaconisa Marinalva. Altanísia é? Diaconisa. A Diaconisa, Sim, é Diaconisa, Edinalva. Edinalva. Edinalva de quê, minha santa? Da Silva Da Xavier. Silva, pronto, tá Fala bom. de onde, amada? Mara de Alta Mutirão. Tá bom, qual é a resposta? É João, capítulo 2, versículo 16. Capítulo 2, tem certeza? Não é o 3, não? É o 2. Então, olha, a resposta está errada, viu? É João 3, É o verso 3, 16. é. Olha na sua Bíblia direitinho, minha querida. Mas a gente vai colocar a senhora aqui como concorrente, A viu? gente tá registrado aqui, viu? Mas é o capítulo 3, tá bom? 3,16, viu? Bem, Deus abençoe os amados ouvintes. Por hoje é só, não é? Semana que vem tem mais, né? Não se preocupem que ainda dá tempo participarem, né? No último programa, no próximo programa, né? E no último também. Deus abençoe. Chegamos ao final da programação. Hoje o tempo correu. Os aniversariantes ficam para o próximo programa também. Vamos somente orar, agradecendo a Deus por tudo que foi realizado, e logo após a oração vem aí também um hino para a solidificação espiritual, para reforçar o estudo, né, que foi dado. Que Deus abençoe a todos. Senhor nosso Deus, Pai amado, te agradecemos por esse momento aqui nesta emissora, onde compartilhamos aqui a tua palavra, Senhor, com base nesta revelação do Apocalipse. Que o teu Espírito Santo esteja iluminando cada um de nós para compreendermos os teus mistérios revelados através do teu Filho Jesus. Que o Senhor possa abençoar cada ouvinte desta emissora e as programações que se seguirão. Tudo isso pedimos com gratidão no coração, certo o dever cumprido, em nome de Jesus. Amém. Amém.